pontos principais que nós vamos focar: reestruturação total do Guarani Futebol Clube, dentro de todos os departamentos. Vamos atuar com profissionalismo. O Guarani Futebol Clube tem que ser entendido de uma vez por todas que é um CNPJ, não é um CPF. Durante os 40 minutos de coletiva, a palavra reconstrução foi de longe a mais utilizada, tanto pelo atual presidente Rômulo Amaro, quanto pelo executivo de futebol Rodrigo Pastana. E apesar dos pouquíssimos pedidos de desculpas à torcida, o mandatário tentou resumir os erros do clube na temporada e também citou algumas medidas práticas a serem tomadas a partir do fim da Série B. Muitas alternâncias no comando do futebol, acho que isso impactou bastante. E a gente quer, entre outros erros, mas a gente vai focar no futuro, nós não vamos falar do passado. Temos projetos em andamento muito importantes que vão mudar o parâmetro do Guarani Futebol Clube. Entre eles, um projeto do estádio, de uma nova arena, uma preparação para que seja feita uma mudança do estatuto, onde nós já encaminhamos isso ao Conselho Deliberativo e os sócios vão avaliar isso e tomar decisão, como tem que ser feito aqui dentro, para a preparação para uma possível SAF. Ao lado de Rômulo e dos integrantes do Conselho de Administração, o executivo de futebol, Rodrigo Pastana, confirmou que vai permanecer no Bugre para 2025 e será o principal responsável pela montagem do elenco para a disputa do Paulistão e também da Série C. É óbvio que a gente não vai fazer um time para um campeonato e depois remontar em um mês para outro campeonato, isso não existe, mas nós temos a ideia assim de mesclar, já que aumentou para 30 o número de inscrições de jogadores profissionais e a lista B para 10, a gente tem a intenção aí de mesclar um pouco e trazer pelo menos 15 com contratos para a Série C e outros 10, 15 de contratos aí pré-fixados, com modelação de bonificação, de premiação, algo que realmente segure o atleta para um campeonato de Série C. Uma contradição é que o ano do rebaixamento do Guarani foi justamente a temporada com o maior orçamento da história do clube. Erros dentro e fora das quatro linhas que também trouxeram marcas negativas, como a pior campanha da equipe alviverde na Série B na era dos pontos corridos e como o quarto time a ficar mais tempo na lanterna em toda a história da competição. É frustrante para mim esse rebaixamento, porque eu aceitei o convite e encarei de frente para que a gente realmente tivesse condições de sair dessa situação. Não aconteceu. Agora, como o próprio presidente falou, é olhar para frente, trabalhar duro, trabalhar para que a gente consiga planejar antes que os nossos rivais tudo que pode ser feito em 2025. Com 23 atletas em fim de contrato, o elenco deve passar por uma intensa reformulação. O principal desafio é resistir ao assédio do mercado em relação aos jogadores com contrato, como são os casos de Caio Dantas e Matheus Bueno. E também será preciso criatividade para driblar a limitação financeira em 2025, já que, de acordo com o próprio Pastana, a redução no orçamento será de 50% em relação à atual temporada. É muito fácil dizer hoje que nós precisamos de uma reformulação grande. O orçamento desse ano é muito maior do que o do ano que vem. Então, assim, é muito difícil um atleta de futebol aceitar reduzir salário. A lei o permite também esse tipo de coisa, o mercado inflacionado também o permite esse tipo de decisão. Então, assim, nós já tentamos até a renovação de 2 atletas que, infelizmente, não aceitaram a redução salarial e provavelmente irão sair. Com o rebaixamento decretado na noite da última terça-feira, agora o Guarani vai apenas cumprir tabela nas 2 últimas rodadas. Situação que deve abrir espaço para jogadores que foram pouco utilizados durante toda a temporada. Entre eles estão os goleiros Álvaro e Fred Conte, os zagueiros Brunão e René Santos, o lateral esquerdo Vinícius Cauê, o volante Vinícius Iugi, além de jogadores que podem ser promovidos da base. E apesar dessa provável rodagem no elenco nas próximas rodadas, Alan Al também contará com os retornos de Matheus Salustiano, Anderson Leite, Pierre e Gabriel Bispo, que cumpriram suspensão no duelo contra o Amazonas.
Levando em consideração tudo isso, a escalação para o duelo de domingo contra o Brusque ainda é uma incógnita. E outro assunto comentado durante a coletiva na tarde de ontem no Brinco foi justamente sobre a permanência do treinador para 2025. Quanto à permanência do Alan, nós somos sempre a favor da continuidade. Mas agora há um outro cenário, um cenário de novo orçamento, um cenário de novos atletas, de reformulação quase que cerca de 80% do elenco. Então, assim, tudo isso tem que ser conversado com a comissão. Haja visto que a comissão, assim como nós, acreditava numa permanência, acreditava num outro cenário, num cenário de Série B. Então nós vamos conversar com calma para que os erros não aconteçam, para que a gente tenha mais assertividade realmente na decisão. A partida entre Brusque e Guarani marca o duelo dos dois primeiros rebaixados na Série B. Sem muitas pretensões, as duas equipes entram em campo às 11 horas da manhã deste domingo. Ocupando a vice-lanterna da competição, o Brusque passou 30 rodadas dentro do Z4 e teve um aproveitamento de apenas 30% até o momento. O quadricolor já não vence há 4 rodadas e busca terminar a Série B de uma forma menos negativa. E assim como o Alan Al, Marcelo Cabo também deve levar a campo uma equipe modificada, abrindo espaço para observar jogadores pouco utilizados. Um momento triste para todos nós, né? Torcida, imprensa, diretoria, comissão técnica e jogadores. E a gente agora precisa cumprir e honrar a camisa nos 2 últimos jogos, é o que nós temos pela frente. Vamos lá, o que vocês conseguiram extrair de tudo aquilo que foi dito aí pelos dirigentes do Guarani nessa coletiva? Para mim, a coletiva foi uma grande decepção. Eu esperava uma outra coisa. Eu esperava que os homens que comandam, não o Pastana, porque o Pastana foi o único que trouxe coisa concreta. Falou de folha de pagamento, como é que vai ser montado o time, não é? O torcedor não quer saber de estádio, para quem participou aí. Isso não é hora de falar de estádio. Para ficar vendendo agenda positiva, dá para vender uma agenda positiva nessa situação do Guarani? Pelo amor de Deus, gente. Você tentar nesse momento vender uma agenda positiva é chamar o torcedor de otário. Aliás, vocês já fizeram isso indiretamente, né? Com o trabalho péssimo e incompetente que vocês fizeram. Não é? Eu espero que o Pastana continue, porque ele é o único cara que pode trazer algo de concreto, algo de competente para o futebol do Guarani. Não tem nenhum outro que tenha a capacidade que ele tem lá. Então eu espero, para encerrar meu comentário, que essa gente que toma conta do Guarani hoje, que eu já nem sei quem é, porque uma parte pulou do barco, outra parte está lá ainda, eu espero que deixem e dê condição para ele trabalhar. Aí você pode fomentar uma possibilidade de um campeonato paulista, pelo menos para permanecer o Guarani na Série A. O Pastana deu uma informação importante, né? O campeonato paulista até esse ano, né? Verdade. Estamos em 2024, eram 26 os inscritos. E obrigatoriamente 3 goleiros. Então, o número efetivamente de jogador de linha era 23. Passou para 30. Então, se obrigatoriamente são 3 goleiros, então tem 27 jogadores para compor o elenco para a disputa do Paulista e também da Série C do Brasileiro. E aí, Tigrão, o que você, extraindo aí uma resultante, palavra que você gosta de usar, o que é que você pode dizer da entrevista coletiva? Eu esperava mais, eu acho que o planejamento o planejamento Série C já teria que ter sido iniciado depois da derrota contra o Goiás, há 2 sábados, é o que eu penso. O que o torcedor queria ouvir? Qual é o investimento? Qual é o planejamento para voltar já em 2025? O que é que está sendo feito internamente no sentido de gerar recursos? E qual é o plano? Qual é a maneira? Qual é o modus operandi? Por quê? Porque já deu tempo, né? Eu penso assim, ninguém pode ser muito apegado a cargo e ninguém pode ser refém da sua própria vaidade. Está todo mundo na TV e tal, legal, tudo bem, tudo gente de bem, mas entendam o que eu vou dizer. Eu acho que o planejamento primeiro, antes de vir trazer a público, é sentar todos os que estão lá, na direção, estou excluindo o Pastana,
Estou falando dos membros, né, do CA, aqueles que continuam. E um olhar no olho do outro com muita seriedade, muito amor ao Guarani, e desprovidos de vaidade, e entre eles, né, depois de um longo debate interno de portas fechadas, extraírem a resultante para saber se dá para tocar o Guarani ou não. Temos condições de tocar o Guarani? De tirar o Guarani do mato onde ele se meteu? Como é que vai ser a questão? Não ouvi essa conversa, pelo menos enquanto acompanhei, que não consegui nem acompanhar a entrevista toda. Foi rápida, inclusive. Mas o Guarani está com estrutura financeira e administrativa para honrar os compromissos da RJ, da recuperação judicial. Como é que está esse planejamento? Vai ser possível? Qual é o corte no orçamento? O Pastana falou de 50% na folha, mas o corte de receita é muito maior do que 50%. Pelo menos em termos da cota, que não existe. Agora, como que vai ser reposto esse numerário? É isso que o torcedor queria ouvir. E eu não quero ser ingrato, rude com ninguém. Volto a dizer, são todas pessoas de bem e que estão ali tentando fazer o melhor. Mas se fechem lá no queijo e concluam se vai dar para tocar ou não. Se existe um caminho que possa ser seguido e que tire o Guarani desse lugar onde os senhores o enfiaram. Se chegarem à conclusão de que não dá, não tem problema nenhum. Isso é grandioso por parte do ser humano. É grandeza interior. Ó, não vai dar, eu acho que vai ser aventura. Vamos tocar até onde der, não façam isso. Mirem-se, se chegarem à conclusão de que vai dar, boa sorte. Estamos aqui para apoiar. E a torcida do Guarani também. Agora, se concluírem que há muita dúvida de onde esse barco vai chegar, mirem-se no exemplo do Rubão. Vamos dar uma olhada aqui na arte da Rádio Bandeirantes, na transmissão de Brusque e Guarani. Um horário inusitado, 11 da manhã, 2 times já rebaixados. A narração será de Leandro Bolle, está registrado, FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui os nossos patrocinadores: Rocha Autopeças, Paraflu, Seara Alimentos, Iga Atacado, Desktop, que está com a promoção Black Friday até o final de novembro. Germânica Veículos, Sicredi, Aroma das Ervas, KTO, Pisocol, Argamassas e Uesco Ferramentas. Uma opinião a respeito desse jogo. Começa com você, Tigrão. Que inclusive, se Deus quiser, estarei comentando a partida com a mesma responsabilidade, seriedade de sempre, nem poderia ser diferente. É obrigação minha. Agora, eu não acho que é jogo água com açúcar, não. Porque, nossa, fim de feira, os dois estão rebaixados, 11 da manhã, Brusque, né? Lá tem um marreco recheado que é uma delícia. Depois do jogo, comeu marreco. Calma. Acabei de falar aqui de antecipação do planejamento. Esse é um jogo para conversar com a coordenação da base e ver quem é que dá para usar. Não precisamos mais ver o Luan Dias, é bom jogador, se puder ficar é bom. Não precisamos ver o Caio Dantas. E qual é a implicação se o Guarani ganhar ou perder esse jogo? Infelizmente. Mas é o momento de já se começar a planejar elenco com o que está dentro de casa, alguns jogadores que ainda precisam de alguma observação, e especialmente da base. Isso é planejamento e isso é não perder tempo. Vamos lá cumprir tabela, depois a partir do jogo contra o Ceará, a gente vê elenco. Negativo, relatório, desempenho, analista de desempenho sério, competente, para ver como é que vai ser. E observar e fazer avaliações para não perder tempo. Essa é a maneira que eu vejo o jogo, onde não dá para dizer quem é favorito e quem não é, porque o Brusque também vem muito mexido, mas é um jogo importante para início ou reinício do planejamento para 25. E você, CH? Você me fez essa pergunta ontem aqui.
Sim. Eu acho que o caminho é observar quem foi menos observado, colocar na arena para jogar. Os jogadores que a gente já conhece, não tem sentido jogar uma partida como essa. O Guarani tem que aproveitar esses 2 jogos para efetivamente pensar no seu futuro. E o futuro qual é? Assistir mais os jogadores que têm uma possibilidade de continuar.